O que é que eu tenho que pagar quando adquiro um imóvel na planta? Essa é a nossa live de hoje. Gente, eu vou começar por enquanto me apresentando, né? Para quem não me conhece, certo? Sou Leandro Luiz, corretor de imóveis, certo? Eu sou casado, tenho um filho chamado Abraão, uma esposa chamada Adriana, tenho uma família muito bonita, muito linda, abençoada, né? Pelo Senhor Jesus, certo? Sou filho de Santa Amaro, nascido em Santa Amaro, tô aqui realizando o sonho de muita gente, tá certo? Eu entrei no mercado imobiliário já tem uns 6 anos, já entrei, fiquei 4 meses trabalhando como corretor, após passei mais um período como gerente de vendas numa construtora PJ, certo? Prestei serviço pela imobiliária, né? Como gerenciando as vendas. Com isso, ajudei a intermediar o sonho de mais de 200 famílias, tá certo? Só nesse empreendimento, tá bom? E aí em diante, pós-PJ, já tô aí na minha caminhada também, ajudando também a galera no tão sonhado, no tão, né, esperado sonho da casa própria, tá certo? Eu vou começar, gente, eu vou ter que virar a câmera do celular. Em alguns momentos eu vou estar ausente. Ausente quer dizer, vocês vão ver mais minha voz, só para enquadrar aqui o meu quadro de anotações, tá bom? A galera que for fazendo pergunta aí, eu não vou ter como ver, certo? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu vejo. Mas eu vou falar com vocês o momento certo de estar fazendo as perguntas, tá bom? Eu vou virar a câmera do celular, aí vocês vão falar para mim, que eu vou estar aqui vendo, né? Se vocês estão vendo perfeitamente o quadro, tá certo? Vou virar agora. Pronto. Gente, eu vou usar como exemplo uma aprovação, na verdade, né? Uma aprovação para o empreendimento Parque Topázio, tá bom? O empreendimento da construtora Tenda. Essa é o que eu vou usar como exemplo, tá certo? Em algum momento, como eu falei, vocês vão ver apenas minha voz ou meu corpo, não vai ver meu rosto, porque o intuito é que vocês vejam o plano como ficou, tá certo? Leandro, eu recebo muitas queixas diariamente. Leandro, quando você compra um imóvel na planta, você paga muitas taxas. Será que é vantagem realmente? Eu vou deixar bem claro para vocês hoje que vocês não pagam muitas taxas. Tá certo? Essa live vai ser uma live vai ser uma live rápida, porque o assunto não tem muita coisa, não tem muito o que se falar. Eu vou ser bem objetivo no que eu vou estar falando, certo? Vamos lá. Como foi que ficou para esse cliente? Esse cliente, ele tem uma renda de R$ 2.500, tá bom? O que foi que o banco aprovou para esse cliente? O valor do imóvel que ele quer adquirir, uma unidade lá no Parque Topázio, no Lago do Retiro, R$ 215.392,33. Tá certo? Deixa eu só tirar uma dúvida. Como é que tá o áudio aí? Tá legal para vocês? Deixa eu ir para aqui para trás só para ver. O áudio tá legal para vocês? Me respondam, por favor. Pronto, Renata. Obrigado. Rei Caranguejo sim também. Vamos lá. Então, gente, o valor do imóvel ficou R$ 215.392,33. Tá certo? O que é que o banco aprova de financiamento para esse cliente? Esse valor, R$ 151.799,33. Com subsídio, esse cliente teve desconto ao subsídio. O que é o subsídio? É uma ajuda, né, que o governo dá para incentivar as pessoas a ter o seu primeiro imóvel. Tá certo? Esse cliente, ele teve um valor de subsídio de R$ 19.218. Leandro, subsídio hoje não está no teto máximo de 55 mil. Por que essa pessoa não teve esse teto de subsídio? Porque a renda dele não está enquadrada dentro da faixa para ele pegar o teto máximo. O teto máximo do subsídio hoje, para a pessoa pegar, ela tem que ter uma renda de no máximo R$ 1.700. Tá certo? Então aí depois de R$ 1.700 ele vai escalonando. Quanto mais você ganha, menos você precisa ter. Tá certo? A parcela do financiamento desse cliente ficou
R$ 750 no prazo de 420 meses, tá bom? Com entrada de 44.350. E aí esse cliente, ele tem um FGTS de R$ 1.000. E essa parte da documentação aqui eu vou explicar já já, tá certo? Esse cliente, ele tem 3 anos ou mais que trabalha de carteira assinada, e esse cliente, ele tem um fator social. Gente, o que é o fator social? O fator social hoje está fazendo uma grande diferença na compra do imóvel, tá bom? Porque antigamente, se você tivesse direito, sem um fator social, a um subsídio de 20 mil, por exemplo, você teria direito a um valor de subsídio de 20 mil. Sem o fator social, você tinha 10, e com o fator social, você tinha 20. Hoje não está mais assim. Com o fator social, você tem 20, e sem o fator social, você tem 6. Tá bom? Então, o fator social hoje está fazendo uma grande diferença no financiamento do seu imóvel. Leandro, quem pode ser enquadrado como fator social? Pai, mãe, filho, né? Começa por filho, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia e sobrinho, que não tem a renda comprovada, não trabalha de carteira assinada e não tem a renda comprovada, tá certo? Esses são as pessoas que podem ser seu fator social. Vamos lá. Gente, outra coisa que eu quero explicar para vocês. Todo empreendimento, às vezes eu posto no meu feed aí alguns cards como renda ideal. O que é a renda? O que é que enxergamos como renda ideal para o empreendimento? Renda ideal é aquela renda que consegue financiar 80% do valor do imóvel, para automaticamente 20% virar entrada, tá certo? Então essa é a renda ideal, tá bom, gente? Leandro, o que é que eu tenho que pagar quando eu compro meu imóvel na planta? Você tem que pagar a entrada, certo? A parte da documentação e a evolução de obra. O que é a evolução de obra? Vamos lá, que algumas pessoas chamam como juros obras e por aí em diante. Eu gosto de chamar como evolução de obra. Por se tratar, essa construtora ela trabalha com crédito associativo. O que é o crédito associativo? A Caixa Econômica ela é provedora do empreendimento junto com a construtora Tenda, tá certo? Então, a construtora Tenda ela é fiscalizada pela Caixa Econômica periodicamente, tá bom? Mês a mês, a Caixa Econômica ela pega o engenheiro dela e manda aí na obra fiscalizar para ver como tá. Eu vou dar um exemplo aqui mais claro. Quando você compra um carro, hoje você faz o quê? Coloca o seguro, tá certo? Basicamente é quase a mesma coisa, só que aqui as garantias são maiores. O que é que essa fase de obra te dá de garantia? Se a construtora Tenda ela vier a quebrar, a Caixa Econômica ela tem por obrigação de contratar uma outra construtora para estar entregando o seu imóvel dentro do prazo contratado, tá certo? Além de que, caso de invalidez ou morte, o imóvel ele é 100% quitado. Por quê? Porque você já assina diretamente com a Caixa Econômica. Você, quando adquire o imóvel na planta, no crédito associativo, você assina aí no máximo 2 meses, você já está assinando com o banco. Tá certo? E aí esse financiamento ele fica congelado até a entrega do imóvel. Porque essa parcela de financiamento aqui, você só vai pagar ela quando receber as chaves do imóvel. Você não começa a pagar agora. Presta bastante atenção. Isso aqui você só começa a pagar quando você recebe as chaves do imóvel. Tá certo? Como é que funciona essa evolução de obra? Vou fazer como uma linha do tempo, tá bom? Começa aqui e aqui a gente puxa para cá. O primeiro mês, a Caixa Econômica ela foi na obra. E aí o engenheiro identificou que essa obra ela avançou 10%. A Caixa Econômica pega o que? Ela se baseia em quê? Ela se baseia na sua valor de parcela de financiamento. Nesse mês a obra avançou 10%, você vai pagar 10% do valor da parcela de financiamento. Nesse mês você iria pagar R$ 75, tá certo? No segundo mês, o engenheiro foi lá novamente fazer a medição e informou para a Caixa Econômica: olha, a obra está bem adiantada e já avançou
20%. Vocês vão pagar 20% do valor da sua parcela de financiamento. Tá bom? E assim consecutivamente. Leandro, onde é que vai parar essa evolução de obra? Antigamente não, uns 2 anos atrás, essa parcela de evolução de obra tinha um parâmetro que era a parcela de financiamento. Hoje já está passando um pouco. A tendência é que ela volte a ser como antigamente, porque a taxa Selic está baixando. Não sei se vocês viram aí, estão por dentro das notícias, teve a reunião do Copom ontem e a taxa Selic já está baixando, já baixou 2 vezes. A tendência é que fique ali em 0,10, em 10,0, quer dizer, até o final do ano, tá certo? E com isso vai ajudar também no caso da evolução de obra para ela voltar a ser o que era. Essa é uma tendência, tá certo? Vamos lá. Leandro, o que é que eu tenho que pagar? Novamente, o que é que eu tenho que pagar quando eu compro imóvel na planta? É isso, a entrada e a evolução de obra. Ah, Leandro, mas eu não tenho entrada. Aí já é uma outra coisa. Não tem entrada, a construtora ela parcela a entrada. Vamos lá. Por que eu estou sendo bem pontual nisso aí? Porque as pessoas falam, a gente paga muita coisa quando adquire um imóvel na planta. Não paga. Quando você compra um carro, a concessionária ela parcela a entrada? Parcela não, você tem que ter entrada na bucha. Tá certo? Aqui não, aqui a gente vai entrar vai pegar a entrada e vai parcelar. Veja como a construtora parcelou para esse cliente. Vamos lá. Deixa eu pegar minha peça aqui, porque a cabeça já não está mais como tinha 18 anos, né? Então vamos lá. Olhe como a construtora parcelou para esse cliente. Esse valor aqui, ó, que é o valor da entrada. A construtora ela pediu um ato de R$500, tá certo? E o que é que a construtora faz para ajudar, principalmente a quem mora de aluguel? Ela pega um valor menor, coloca antes da entrega das chaves e pega um valor maior e coloca depois da entrega das chaves. Como é que ficou? Um ato de R$500, de apenas R$500, certo? Lembrando que esse cliente ele já tinha um FGTS de R$1.000, certo? Esse cliente já tinha um FGTS de 1.000, que já foi abatido aqui, ficou para 43.350, tá bom? E aí como foi distribuído o restante? 29 parcelas, de R$350. R$350. Gente, só pra galera que tá entrando na live aí, eu não tô vendo a questão de pergunta, essas coisas, porque eu tive que virar a câmera do celular pra ficar de uma forma melhor, pra vocês conseguirem ver de uma forma melhor, tá certo? Então daqui a pouco eu vou lá atrás dar uma olhada. 29 parcelas, isso aqui antes da entrega das chaves, tá bom? Mais duas intermediárias no valor de 2.500. Leandro, essas intermediárias não vai me atrapalhar agora não? Se eu não tinha o valor para dar de entrada, gente, essas intermediárias aqui vão ficar para 2025, tá certo? 2025. Isso aqui antes da entrega das chaves. Após a entrega das chaves, a construtora pegou, parcelou em mais 72 vezes. 72 vezes de R$375. Olha o que a construtora fez. Pegou sua entrada e parcelou em 101 vezes. Se vocês observarem, está parcelado em 101 vezes. Tá certo? Agora aqui, ó, eu falei da documentação. Quando você compra um imóvel, você tem que arcar com a documentação, que é para transferir o imóvel para o seu nome. Documentação, despachante e assim vai. O que é que a construtora faz com esse valor aqui? Se você não tinha dinheiro para a entrada, como é que vai ter dinheiro para a documentação? Então a construtora vai e parcela também.
48 vezes de 174,74. Vamos lá, as coisas não se chocam. Para você falar, vou pagar um bocado de coisa de vez, não. Você tem um ato de R$500, você vai pagar 29 parcelas de 350. Lá pertinho de terminar essas 29 de 250, você tem que planejar que em 2025 você vai ter duas intermediárias, tá bom? De R$2.500. E depois que passar essas intermediárias e essas 29, você tem essas 72. A única coisa que você começa a pagar agora também é a documentação, tá bom? Leandro, esses valores aqui, vem assim redondinho como tá? Não. Sofre o reajuste do INCC. Por quê? A construtora, mais do que justo, a construtora está te emprestando um dinheiro que era para você ter, certo? Ela aí coloca o quê? O INCC. Índice Nacional de Custo da Construção Civil. Isso aí o que é o INCC? É o índice que regula, por exemplo, o aumento do cimento, o aumento da tinta, o aumento do piso, que graças a Deus não está aumentando. É tanto que esse mês o INCC deu 0,06. Ou seja, 0,06 em cima de uma parcela de R$350 vai aumentar centavos. Tá bom? Em cima de uma parcela de R$2.500 vai aumentar quase R$1. Tá bom? Pode calcular aí e ver. Tá certo? O acumulado dos últimos 12 meses deu 3,15. Aí você multiplica. Leandro, você tem como prever o futuro? Não. O futuro não, porque a Fundação Getúlio Vargas, de mês a mês, ele vai atualizando as taxas. Só que, se a gente pegar como parâmetros 12 meses anterior, você vai ver que o acumulado foi 3,15. Tá certo? Se você pegar 3,15 e aplicar em cima de R$350, você vai ver que vai aumentar no máximo R$15. Desculpa. No máximo R$15. Entendeu? Vou tomar água aqui que a garganta secou. Então, vamos lá. Leandro, por que eu pago INCC? Você paga INCC porque você parcelou a entrada. Se eu tivesse a entrada toda, iria pagar INCC? Não, você não iria pagar INCC. Leandro, se eu tivesse um valor a mais de FGTS, por exemplo, se eu tivesse 10 mil de FGTS, iria bater 10 mil aqui, ia ficar 34. Isso aqui tudo mudaria, tá certo? Isso aqui tudo mudaria. O que você tiver de valor, muda isso aqui tudo. Não é obrigatório você dar R$500, por exemplo. Tem cliente que chega com a gente e fala, não, Leandro, eu tenho 8 mil, eu tenho 7 mil, eu tenho um FGTS de 10 mil, coloca aí, vamos ver como é que fica. Muda tudo isso aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tá tudo muito rabiscado aqui, mas vocês estão entendendo? Vou para trás da câmera para ver o que vocês vão me responder. Você está dando para entender o que eu estou falando? Vamos lá. Pronto. Francis já falou, Francilene já falou que está entendendo. Muito bom. Pronto, gente, é isso aí. Certo? O que vocês têm que prestar atenção é nisso. Leandro, além desse valor, o que é que eu vou ter? Gente, quando vocês forem... Vocês vão ter, nesse plano aqui, vocês vão ter esse 500 de ato, certo? Quando você for assinar com a Caixa Econômica, por exemplo, se você falar, Leandro, vamos fechar o plano hoje. Daqui a mais ou menos um mês, você vai ter que assinar com a Caixa Econômica. No dia de você assinar com a Caixa Econômica, você vai ter uma taxa com a Caixa Econômica de R$500. Essa aqui é uma taxa de abertura de conta, certo? Você vai ter essa taxa. Isso aqui é uma vez só. Só no dia que você for assinar com a Caixa Econômica, tá certo? Só nesse dia que você vai ter essa taxa, tá bom? Outra coisa, essa evolução de obra aqui, você só começa a pagar a evolução de obra 30 dias após a assinatura, certo?
Você não acha que começa a pagar amanhã já não. É 30 dias após a assinatura. Você começa a pagar a evolução de obra. Gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre isso aqui. Porque quando eu recebo esse questionamento, que quando você compra imóvel na planta, você paga muita coisa, você não paga muita coisa. Estou sendo bem claro para vocês. O que você paga é evolução de obra e sua entrada. Tá certo? Agora, quando você não tem entrada, a construtora facilita para você ter seu imóvel. E como é que ela facilita? Tem que dividir a entrada para você pagar a entrada, porque a construtora não vai dar entrada de graça. Entendeu? Ela faz com que você tenha a possibilidade de ter seu imóvel. Tá certo? E como eu estou falando, tome como base isso aqui, só que cada caso é um caso. Tá bom? Cada cliente tem seu perfil diferente. Leandro, tudo bem, você está me falando isso tudo aí. Se eu fosse fechar com você, hoje, o cliente com a renda de 2.500, o que é que eu teria que pagar mês que vem? Mês que vem você teria que pagar, o ato você vai ter que dar imediato, certo? Seria hoje. Leandro, eu quero fechar com você hoje. Você teria já que ter os R$500, tá bom? Leandro, o que é que eu teria que pagar mês que vem? 29 parcelas de 350 reais, mais a documentação, 174,74. Por que só isso? Porque a evolução de obra, você só começa a pagar 30 dias após a assinatura com o banco, entendeu? Então isso aí vai levar uns 2 meses para você começar a pagar a evolução de obra. Detalhe também, a obra, ela não avança 10% por mês, tá certo? Se avançasse 10% por mês, em 10 meses a obra estava pronta. Ela vai aumentando de pouquinho a pouquinho. Quando você assina com a Caixa Econômica, você já tem uma planilha de projeção, mais ou menos como é que vem a sua evolução de obra, tá certo? Vamos lá. Eu vou passar agora para mais um plano, porque se eu deixei de passar alguma coisa aqui, se ficou alguma dúvida, vocês vão ter novamente uma outra oportunidade. Por quê? Eu fiz esse plano aqui para um cliente com a renda de R$2.500, tá certo? No Retiro Parque Topázio. Gente, outra coisa. A renda que a Caixa Econômica pega como referência não é a renda líquida, é a renda bruta, certo? No seu contra-cheque tem lá total de proventos. É aquela renda que a Caixa Econômica usa como referência. Para o autônomo, vamos lá, tem autônomo aí me perguntando também. Você pode movimentar o valor que for. O único valor que a Caixa Econômica vai aceitar como renda é R$2.350. Tá bom? Você pode movimentar 100 mil. Mas a renda que vai ser aceita é essa, R$2.350. A não ser que você tenha a declaração do imposto de renda. Tá bom? Vamos para o próximo plano. Desculpa. Ó, o valor do imóvel já mudou. Esse imóvel aqui é lá em Areia Branca, certo? Na cidade da Tenda, um local muito agradável lá em Areia Branca, certo? O que mais que mudou aqui? A renda do cliente, eu esqueci de colocar aqui. A renda é R$1.500, certo? Tem imóvel para quem tem renda de R$1.500, tá certo? O que foi? Qual o valor do imóvel? Vamos começar pelo começo. 168.466,76, tá certo? Gente, outro detalhe muito importante que eu me passei de falar com vocês. Isso aqui, ó. Tem construtora que você não corrige o INCC em cima da sua parcela que você dividiu a entrada com a construtora. Aí você acha que, estou perdendo dinheiro. Gente, você não está perdendo dinheiro. Porque do mesmo jeito que o INCC corrige na parcela, ele corrige aqui, ó, no valor do seu imóvel. Tá certo? A primeira unidade que eu vendi no Parque Topázio, o valor foi de 192 mil. Foi a primeira unidade que eu vendi no Parque Topázio. Hoje, a unidade está no valor de 215 mil. Imagine isso aqui quando for entregue.
Tá certo? Para vocês, só isso aqui é só para vocês verem a questão da valorização que eu estou falando com vocês. Vamos lá para o de Areia Branca. O cliente tem uma renda de R$ 1.500, tá bom? A Caixa Econômica liberou para esse cliente um financiamento de R$ 93.566,76. Ah, liberou pouco, é o que vem logo na cabeça da pessoa. Só que, ó para aqui o que esse cliente teve de subsídio. Teto máximo. Voltando a falar, esse cliente também, ele tem independente e tem 3 anos que trabalha de carteira assinada. Não é na mesma empresa. Pode ser da primeira empresa que você trabalhou lá quando fez 18 anos ou menos e vem juntando tudo, tem que dar 3 anos. Por quê? Para você pegar um redutor de 0,5% na taxa de juros. Tá certo? Então vamos lá. Esse cliente ele pegou um teto máximo de subsídio, 55 mil. Gente, pare para analisar. Você vai comprar um imóvel de 168 mil, só 55 mil é desconto do governo. Pense aí. Aí a pessoa com 1.500 fala, ah não quero não, eu queria morar em Piatã, eu queria morar na Barra. Gente, dá o primeiro passo. Esse valor de subsídio aqui, ó, a gente não sabe até quando é que vai durar isso não. Dá o primeiro passo. Se lá na frente Deus abençoar, as coisas melhorar, tiver condição de ir para Piatã, tiver condição de ir para Barra, para Pituba, vai. Vende, aluga e vai. Mas dá o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Tá certo? Um imóvel de 168 mil, só 55 mil foi de desconto do governo. Pense aí. A parcela de financiamento, R$ 450, tá bom? Olha a entrada desse cliente como ficou. 19.900. Esse cliente também ele tinha um FGTS de R$ 1.000. Eu coloquei R$ 1.000 no outro plano e estou colocando nesse. Leandro, é obrigatório ter R$ 1.000 de FGTS? Não. Você não pode ter FGTS nenhum, pode ter R$ 100, R$ 200, entendeu? O que você tiver vai ser abatido no seu plano. Deixa eu pegar minha outra pecinha aqui. Pronto, vamos lá. A mesma história. Desculpa, tomou minha água. A mesma história. Leandro, mas eu não tenho esse valor aqui de entrada. A pessoa vai, o que é que a construtora vai fazer? Vai parcelar a entrada novamente. E aí vem evolução de obra, aquela coisa, tudo que eu já expliquei no outro plano, eu não vou precisar explicar nesse, porque aqui também tem a evolução de obra, certo? Só que a evolução de obra já baseada em cima de uma parcela menor, que é R$ 450, tá bom? Como foi que a construtora vai parcelar para esse cliente? Fica observando. Um ato de R$ 500, continua com o mesmo ato de R$ 500, tá bom? Agora, 20 parcelas. 20 parcelas é o período, é o tempo que o empreendimento vai ser entregue. No outro tinha 29, nesse tem 20, certo? 20 parcelas de R$ 150, é isso mesmo, R$ 150, tá certo? Mais duas intermediárias de R$ 500, duas intermediárias de R$ 500, tá bom? Após isso aqui, ele vai pagar o quê? 72 parcelas, já morando no apartamento de R$ 200. É facilidade ou não é? Aí a pessoa fala, tem que pagar muita coisa. Não tem que pagar muita coisa. Eu estou provando que não tem que pagar muita coisa. Tá certo? E a documentação, Leandro? Como é que vai ficar a documentação para esse cliente? 48 vezes de 132,31. Tá certo? A documentação não tem correção nenhuma. A documentação é isso aqui. É o único valor que eu não aconselho ninguém a adiantar, porque não sofre correção nenhuma. Você vai pagar 48 vezes aí iguais. Tá certo? Leandro, esse cliente aqui, se ele fechasse comigo hoje, ele teria o que para pagar mês que vem? 150 reais mais 132,31. Tá ruim. Por que isso?
Você não falou que tinha evolução de obra, mas a evolução de obra só vai pagar 30 dias após a assinatura com o banco. Tá certo, gente? Ficou claro para vocês? Vou voltar para aqui para trás da câmera novamente. Ficou claro? Se tiver perguntas, já pode fazer as perguntas já. Já estou aqui já para responder, certo? Ficou claro para vocês? Renata já respondeu que sim. Pois, Renata, é isso aí. É isso aí que vocês têm para pagar, tá bom? Nesse plano aqui, o que vai entrar é o quê? A taxa do banco, os R$500, certo? Mais a taxa do banco, que é também R$500 de uma vez só. R$500 de uma vez só. O que você tem a pagar é isso aí. Mais aqui o INCC também. INCC e INCC. Tá certo? Se vocês começarem a pesquisar, gente, sobre o INCC, vocês vão ver o quanto que tá bom adquirir o seu imóvel agora. Tá certo? Em cima dessas parcelas. O quanto que tá bom. Leandro, tem outros empreendimentos? Tem Bosque, tem outros empreendimentos da construtora. Eu vou fazer uma outra live também, falando de uma outra construtora também, que eu gosto muito de trabalhar também, que é a Direcional, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como é que fica o plano de pagamento dessa construtora, que também é um plano bem legal, tá bom? Vamos lá, cadê a dúvida da galera? Isso, Renata, é isso. Nesse caso, você tem que ter R$500 na assinatura com a Caixa Econômica, viu? Você, nesse plano, você vai ter o R$500 com a construtora e R$500, que é o ato, mais... Então, Leandro, eu tenho que me preparar para R$1.000. Isso, mas os outros 500 vai demorar um pouquinho. Pronto. Lili, né? Vamos lá. Escutei que na tenda pede um fiador para entrega das chaves. É certo isso? Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos com calma. A tenda, eu não gosto de chamar de fiador, não. Eu gosto de chamar de avalista, tá certo? A tenda, como eu expliquei, ela pega a menor parte do valor que você dá entrada e coloca antes da entrega das chaves. E a maior parte depois. Você não acha mais que justo você ter uma avalista para isso, não? Porque a tenda, ela nem te conhece. Ela está colocando o dinheiro dela em risco. Porque ela nem te conhece. Certo? E, Leandro, o que é esse avalista? É uma pessoa, qualquer pessoa, pode ser o irmão, pai, mãe, qualquer pessoa que tem um nome limpo e trabalha de carteira assinada. Só isso. Mas você não acha justo que tem que ter esse avalista? A tenda, ela está colocando o dinheiro dela em jogo. Um dinheiro que ela está te emprestando dinheiro. É uma pessoa que ela nem conhece. Está prestando dinheiro, uma boa parte do valor. E aí você não acha mais que justo você ter um avalista? Essa pessoa, esse avalista, ele não vai entrar no contrato de financiamento, não entra em nada. Certo? Ele vai estar lá só responsável para e tal. Se você deixar de dever, a tenda vai ter que cobrar ele também. Se você não quiser pagar a tenda, certo? Porque a tenda não vai ter como tomar seu imóvel. Então ela vai ter que ter alguém para cobrar também. Entendeu? Então vocês não acham mais justo isso? Entendeu? Só uma explicação. Tá certo? Vamos lá. Cadê as perguntas? Gosto de responder pergunta. Gente, só lembrando para vocês, eu atendo presencialmente, atendo à distância, mas eu gosto de atender presencialmente, viu? Já pode falar comigo aí, chamar no direct, chamar no WhatsApp. Na minha bio tem um link que vocês vão falar direto comigo, tá certo? Vai cair direto no meu WhatsApp, pode falar, pode tirar a pergunta comigo. A pergunta que na maioria das vezes pode ser besta para você, pode ser besta para mim, mas eu jamais vou entender que é besta, porque eu sei que tem muita gente com dúvidas, tá certo? Como na escola, né, que geralmente tem aquela pessoa, aquele aluno que fica ali com receio de perguntar, porque muita gente vai achar que a pergunta é besta, mas não. A mesma pergunta que é besta para um é importante para outro, só porque a outra não entendeu da forma correta, entendeu? Então, o que tiver de me perguntar, se quiser fazer uma pergunta na live aí, tá aberta, pode perguntar. Repetindo, eu virei a câmera do celular porque
porque ficou melhor a imagem, certo? Esse avalista é em todos os casos? Não. Esse avalista não é em todos os casos. A Tenda ela consegue classificar os CPFs, entendeu? Eu não sei como é, não me pergunte como é que eu não sei. Mas ela classifica por nível A, nível B, nível C e assim consecutivamente. Os clientes de nível A e B, ele não precisa de avalista. Ainda tem esse detalhe. Cliente com CPF nível A e B, a Tenda não pede avalista. Eu já tive cliente que adquiriu comigo e aí no meio do processo, antes de assinar com a Caixa, o CPF dela saiu do nível C, pulou para o nível B. Imediatamente a Tenda entrou em contato com ela e falou: olha, você não vai mais precisar de avalista. Estou te mandando uma pautazinha, um contrato para você assinar que não vai precisar de avalista. Entendeu? Tem esse detalhe. Boa pergunta, Renata. Não é todo cliente que precisa de avalista. Certo? Vamos lá, gente. Mais perguntas aí. Estou aqui para responder a pergunta de vocês. Mesmo que eu não responda aqui agora, pode me chamar no direct. Leandro, eu quero... Cadê? Eu quero entender mais, quero entender melhor. Vamos marcar presencialmente. Eu estou aqui para isso. Pode marcar comigo que eu vou. Explica, André, explica sobre o índice de reajuste anual pós-Chaves. Você deve estar falando do INCC, né, André? Eu já falei sobre ele, mas eu posso falar novamente. Certo? O INCC é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil. É onde tem as correções. Certo? Onde tem as correções. Essas correções aplicam em quê? No aumento de materiais de construção civil. Aumenta cimento, aumenta a cerâmica, aumenta a tinta, aumenta a massa corrida. Certo? E aí o INCC vai regulando. Quem regula o INCC é a Fundação Getúlio Vargas. Como eu já falei, André, eu acho que você não estava aí. Inclusive, esse é o período que o INCC está ajudando muito. Para você ter ideia, o acumulado dos últimos 12 meses... Gente, o que eu estou falando aqui, vocês podem pesquisar, tá bom? Chega lá no Google, dá um Google, como falava lá o presidente lá, dá um Google e pesquisa, que vocês vão ver. O acumulado dos últimos 12 meses de INCC está 3,15. Então tá filé, filé, filé. Esse é o momento para quem quer adquirir seu imóvel. Entendeu? Tá super favorável. Além de que a taxa Selic, graças a Deus, está só caindo. Então vai melhorar mais ainda. Tá certo? Só repetindo, eu atendo presencialmente, eu atendo à distância, mas eu gosto de ir presencialmente. Mas quem não quer presencialmente, a gente atende à distância também. Fala comigo no direct, no WhatsApp. Leandro, me explica aí, não ficou bem claro na live o que foi que você falou sobre evolução de obra, sobre a parte da entrada e tal. Eu quero saber, vamos fazer uma simulação para ver como é que fica para mim. Vamos lá, a gente faz a simulação, pede aprovação de crédito e aí a gente corre atrás. Gente, outra coisa. Leandro, o que é que eu preciso para ser avaliado pela Caixa Econômica? Você tem que estar com o nome sem restrição, o CPF sem restrição, certo, gente? E tem como comprovar sua renda. Para quem trabalha com carteira assinada, você vai comprovar através de contra-cheque. Para o autônomo, ou com declaração de imposto de renda, ou através de movimentação bancária, certo? Esses últimos dias aí, mês passado mesmo, eu aprovei 3 autônomos. Eu consegui aprovar. Então o banco já está mais flexibilizando para o autônomo. No momento tá bom. No momento tá bom. Esse é o momento para quem está em busca do seu imóvel. Tá certo? Deixa eu ver. Não teve mais nenhuma pergunta, André. Falo do GPM, IPCA, TR, depois diz que tem que escolher para pagar junto com o financiamento bancário. André, eu uso mais TR, certo? A tarifa TR, porque é uma tarifa que libera o maior valor de financiamento, certo? Dentro do público que eu gosto de trabalhar, que é o público Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então a gente usa só TR, a gente gosta de usar TR, mas se houver necessidade de usar alguma outra linha, a gente usa também, tá certo? Pronto.
Pronto, André, pronto. Eu vou te chamar aí, eu vou te explicar. Vou te explicar sobre isso aí, sobre todas essas linhas, certo? Só pra gente não pular um pouco sobre o assunto dessa live. Mas eu vou te explicar, se preocupe não. Tá certo? Gente, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, essa live foi uma live bem objetiva, uma live rápida, né? Até porque o assunto eu não enrolo, certo? Que você tem que pagar isso e tal. E eu não enrolo muito na live não, certo? E mais aí eu vou fazer o quê? Vocês podem chegar no meu direct, pode chegar no meu WhatsApp, tá certo? Que aí a gente tira maiores dúvidas, tá bom? Eu vou estar encerrando a live. André, vou te chamar no seu PV aí, vou conversar contigo, certo? E a galera que ficou com mais dúvida pode chegar para mim e perguntar, viu? Valeu, André, valeu, Renata, muito obrigado pela presença de vocês aí e a todos também que estão me acompanhando nessa live, viu? Vou deixar a live salva, Você pode estar enviando a live para outras pessoas também que estão precisando entender sobre a compra do imóvel na planta, certo, gente? A live vai ficar salva aí para todo mundo assistir novamente. Se ficar, como eu falei, se ficar alguma dúvida, chega para mim e pergunta. Leandro, fiquei com alguma dúvida. Leandro, vamos lá, esse é o meu momento. Vamos ver como é que fica o meu plano, vamos ver como é que fica a minha simulação. Eu estou aqui para atender a todos vocês. Tá bom? Fica com Deus, uma boa noite. Agradeço imensamente a presença de todos. Um abraço, galera!